Olá, estamos no ar com Vidas Médicos. Eu sou Eduardo Escola, sou apresentador, sou jornalista e hoje eu já começo te fazendo uma pergunta. Quantas vidas cabem em uma vida? Se a gente estiver falando de um médico, cabem dezenas, centenas e, por que não, milhares de outras vidas, outras histórias. É para falar um pouco disso, de vida, de carreira, de família, que nós estamos aqui hoje com o nosso convidado do episódio, o Dr. Marcelo Vilar, médico oftalmologista. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, imenso prazer estar aqui com vocês. É uma coisa gostosa, né? Falar de si mesmo e poder alcançar as pessoas de uma forma diferente, saindo da nossa rotina, do consultório, e nos abrir aqui com vocês. Terei imenso prazer. Ô, doutor, eu queria começar falando porque muitos pacientes, acho que chegam num consultório, chegam na hora da consulta, numa pré-cirurgia, não sei, e sempre falam, eu tenho medo do médico. Por que o médico coloca tanto medo, ou isso daí é só crença popular? Eu acho que não é crença. E por quê? Todo mundo já ouviu aquela história para criança, normalmente. Se você não fizer isso, você vai tomar aquela injeção, vou levar no médico e ele vai te dar uma injeção no bumbum. E isso fica no subconsciente da criança. Então, às vezes a criança vai ao médico, procurar o seu médico, e muitas vezes o pediatra, com que ele mais tem aquela relação inicial, e leva para a vida o medo do médico, o medo do avental branco, ou experiências em alguns momentos com médicos que estavam usando a roupa branca, enfim, e essa experiência negativa ficou lá no fundinho daquela situação. E como é que o médico tira esse medo? Tem uma receitinha mágica ali ou é muita empatia? Eu vejo que não tem a receita mágica. Eu acho que existe a sua relação médico-paciente. Na minha vida, eu atendo em 2 consultórios simultâneos. Eu tenho os estagiários que nos acompanham. E eu tenho uma sala que eu fico dessa forma que nós estamos, uma mesa entre a gente, e uma outra sala que eu atendo de lado, o paciente de frente comigo. Então, dependendo da situação, eu vejo a necessidade de atender de frente com o paciente, com uma mesa interposta. Então, depende muito da sensibilidade do médico. Então, você tem que estar perceptivo, minha secretária percebe muito isso. E tem uma coisa gostosa também. Como eu faço muito cirurgia de catarata, e minhas pacientes eu recebo com beijo, abraço e tal. Claro, na pandemia foi um pouco diferente, mas eu tinha essa situação de bater um papo, de colocar mão a mão, explicar para ela sobre a sua cirurgia e tendo essa proximidade. Isso quebra o paradigma médico com o paciente em patamares diferentes. Acaba se tornando a relação profissional uma relação de segurança, né? Porque você não precisa ter segurança apenas no médico que está ali para tratar o meu problema, mas também na pessoa, né? Porque ela precisa acessar também o Marcelo e não apenas o doutor Marcelo. Acho que é uma troca de energia. O paciente, primeiramente, eu vejo que ele busca o técnico, o cirurgião, especialista. Mas no segundo momento, você cria vínculo. Cada paciente é um paciente, cada paciente você tem uma história. Tem pacientes que eu me abro mais, tem pacientes que sabem da vida particular nossa, e assim como eu sei a deles. Então é muito gostoso e você tem essa relação diferenciada com cada paciente, você se abre mais e deixa se abrir para eles também. Então nós sou oftalmologista, mas também um pouco de psicologia você pratica no seu dia a dia. Né? Comunitária às vezes. São quantos anos de carreira, doutor? 22 anos. 22 anos de carreira. Para chegar nessa maturidade, acho que teve muita história. Eu acho não, tenho certeza, né, que teve muita história. Inclusive uma das curiosidades da carreira, ou pelo menos da trajetória do senhor, é que antes da medicina, o coração também balanceou ali para a medicina veterinária. É um apaixonado pelos animais, um apaixonado pelos humanos, claro. É um apaixonado, dá para dizer, que por cuidar de vidas? Isso, de cuidar. Minha infância foi no interior e então eu ia muito para propriedades rurais, adorava bicho. Eu adoro até hoje animais, etc. Então eu adoro muito cavalo.
Então eu tinha uma relação com meu avô e cavalo, etc. Gostava muito de pescar e gosto de pescar até hoje. Então eu gostava e achava que aquilo poderia ser minha profissão. Mas foi indo, foi desenvolvendo. O que te fez mudar, doutor? Ou pelo menos escolher. Exatamente. Então, assim, qualquer uma delas, na situação que eu estava na cidade, que minha família morava, eu não tinha universidades. E até pela questão dos amigos, do convívio com os amigos, eu estava num grupo onde médicos, eu não tenho médicos na família. Hoje eu tenho minha sobrinha, ou seja, são os que estão vindo atrás de mim, mas eu não tinha médicos, tios, tias, avós, pais médicos. E eu fui o primeiro. O primeiro doutor da família. O primeiro doutor da família, né, da medicina. E aí, então, eu via a situação de animais, mas eu gostava, me interessava pelo ser humano. E a distinção foi o seguinte, eu gosto de conversar. E para conversar com os animais? Claro que você pode conversar, brincar, mas você não tem a resposta dele. Você não tem o retorno, né? Então eu falei, sabe de uma coisa, eu acho que eu vou para medicina. E a influência dos amigos naquela época, tudo, eu falei, acho que eu vou investir na medicina. E graças a Deus, gosto dos animais, mas eu gosto de cuidar de gente. Mas essa dúvida entre medicina veterinária e medicina não foi a única dúvida que o Dr. Marcelo Villar encontrou na vida dele, não. No banco da universidade, ele hoje trabalha uma referência na oftalmologia, mas lá no banco da universidade quase que uma outra área também entrou e até impressionou quando o senhor decidiu pela oftalmologia. As pessoas ali à sua volta ficaram impressionadas, porque qual era o outro segmento, a outra especialidade que o senhor pensava também em seguir, mas acabou deixando de lado? Eu era um excelente obstetra. Na faculdade, quando eu fui prestar prova de residência médica já em oftalmologia, já decidido, então nas provas eles analisam o seu currículo, falam, olha, você para um futuro oftalmologista está um excelente obstetra, porque eu fiz muitos cursos, trabalhos científicos na área, porque eu tinha certeza e convicção da obstetrícia, porque você já começa a frequentar a obstetrícia no final do segundo ano para o terceiro ano. E a oftalmologia veio no último trimestre do quinto ano de medicina. Na reta final. Na reta final. Então, do segundo ano até metade do meu quinto ano, quando eu me identifiquei com a obstetrícia, eu tinha certeza que era aquilo. Terceira semana de oftalmologia, eu falei, puxa vida, gostei disso daí. E tínhamos também eu tinha um grande amigo que o pai era oftalmologista, e algumas vezes eu fui no consultório dele me consultar, e sempre que eu entrava na sala dele eu achava fascinante tecnologia, a imagem. Eu gosto particularmente de fotografia também, e fotografia e oftalmologia tem muito a ver, que é a óptica. Eu falei, também gosto. A hora que eu passei na oftalmologia, eu falei, poxa vida, vamos começar tudo de novo, os novos trabalhos científicos, os cursos, e me dedicar aos estágios. E graças a Deus deu tudo certo, e tenho certeza que eu acertei. Hoje, qual que a gente poderia caracterizar, ou pelo menos dizer que é o principal desafio da profissão? A gente sabe que a medicina é uma das profissões, ou se não a profissão, que tem o maior avanço diário, né? O que ontem era um avanço, hoje pode ficar ultrapassado porque surgiu outro. A tecnologia na oftalmologia também deve ser algo que precisa correr lado a lado com o avanço do profissional, com o avanço até mesmo de todas as outras técnicas, né? Exato. Então, nós estamos correndo constantemente, tanto na parte clínica, cirúrgica e tecnologia. Oftalmologia, hoje eu falo, quem tem um consultório básico, não é só óculos. E quando nós falamos em cirurgia, cada vez mais a responsabilidade em obter melhores resultados, os pacientes nos procuram para ficar livre dos óculos. E essa procura vai passar por uma relação médico, essa tecnologia, você tem que entender do que você está oferecendo para o paciente. E tirar tudo isso daí de um órgão muito pequeno, que é os olhos. E são inúmeros equipamentos. E complexo, né? Complexos. E você entender a vida, a necessidade, e olhar para o paciente, onde que você usa a sua visão no dia a dia? Qual que é o seu hobby?
Porque tem perfis diferentes. Uma pessoa, por exemplo, que tem 3 graus de miopia, um homem e a mulher, tem objetivos diferentes. O homem dirige mais, ele dirige à noite, ele tem situações do dia a dia dele que é diferente da mulher, que ela não dirige tanto, mas ela precisa mais da visão para perto, porque ela às vezes vai fazer mais compra. A mulher gosta de ler livros com uma certa frequência, às vezes mais do que o homem. Então você tem que ir adentro do paciente, entender a personalidade daquela pessoa antes de decidir. Eu falo que muitas vezes o paciente está na minha frente e ele falou, eu quero fazer isso, vamos marcar para amanhã. Eu nunca faço isso. Eu falo, você vai voltar outro dia para conversar comigo mais, vamos fazer uma entrevista para ir decidir qual é o melhor caminho. Hoje, o seu dia a dia, doutor, ele é mais ocupado por cirurgia ou por ambulatório, por consultório? Eu divido meu tempo exatamente ao meio. Então, segunda, terça e quarta pela manhã é consultório. A partir do almoço da quarta-feira até sexta-feira, final do dia, eu só opero. Hoje a cirurgia, ela avançou muito, né? Há poucos anos, eu não vou dizer que nem é muito tempo, mas a gente que está no dia a dia do jornalismo também, mostrando as técnicas, a gente não falava de tantas possibilidades cirúrgicas para a área da visão como hoje em dia. Muitas pessoas acreditam que a retirada de um óculos é meramente estético, mas não, né? Essa cirurgia, seja ela da miopia, do astigmatismo, tudo isso muda também a vida da pessoa. O estético é só tirar o óculos, né? Não, mas a pessoa, existe um pintor, não me lembro dele agora, mas ele fez um autorretrato dele, um italiano, e que ele se pintou sem óculos. Um espelho, se pintou sem óculos, ou seja, ele não se via usando óculos. Então as pessoas, quando procuram a independência do óculos, elas não estão atrás só de tirar aquele elemento, o óculos na frente, ela procura qualidade de vida, e você muda muito a qualidade de vida. As pessoas, quando fazem a cirurgia, se perguntam por que eu não fiz isso antes? Foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Então, até autoestima, né? Autoestima. Eu vejo muito que as mulheres mudam penteado, os homens preparam melhor a barba, emagrecem, voltam para a academia. Então isso é uma coisa maravilhosa quando você consegue mudar, trazer o sonho da pessoa, que é ficar livre dos óculos, mas melhorar a qualidade de vida das pessoas. A gente falou de desafio, a gente falou desses avanços tecnológicos, da cirurgia. Existe uma idade hoje para a cirurgia ser aplicada no paciente que precisa ou não? Esse avanço tecnológico que a gente já falou, esses desafios já foram deixados para trás, são coisa do passado, e a cirurgia já é indicada para uma faixa muito mais ampla do espectro. Exato, excelente pergunta. Nós temos que dividir o paciente em situações. Primeira, patologia. Se você pegar uma criança, 6, 7 anos, 4 anos com estrabismo, ou seja, o olho torto, essa criança precisa ser operada o quanto antes. Isso é patológico. Agora, estético. Estético a partir de 18 anos, quando o grau está estável há mais de 2 anos e confirmado através de equipamentos com tecnologia que nos confirmam essa estabilidade. Ou mais tempo, quando nós temos essa estabilidade repetida. 2 anos e os equipamentos nos confirmando isso. Aí podemos fazer a cirurgia com raio laser, onde nós fazemos um polimento na córnea com um laser, uma cirurgia muito rápida, e corrigimos os defeitos ópticos, a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. E tem a terceira geração, digamos assim, que são os pacientes mais idosos, a partir dos seus 55 anos, que já estão começando a apresentar catarata ou, como é o meu caso, eu tenho 47 anos, eu estou com presbiopia. Então eu brinco lá no hospital. Presbiopia é quando a gente coloca cada vez mais distante o que a gente quer enxergar. Isso, o braço está ficando curto, né? Esse daí mesmo. Muita gente vai se identificar com isso agora que está ouvindo. Eu brinco lá no hospital que eu já estou selecionando quem vai fazer a cirurgia dos meus olhos em breves. Ou seja, é um paciente que eu não uso grau nenhum para longe, mas já está me incomodando esse perto. Então é um paciente que não tem a patologia
patologia catarata, mas tem a dificuldade refracional de grau, que também quer ficar livre dos óculos. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, a partir de 20 anos, quem tem e usa óculos já pode pensar num procedimento cirúrgico. Quem busca mais a cirurgia, doutor? Aí vamos falar de medo até. A gente começou essa entrevista falando de medo. Quem é menos medroso para procurar a cirurgia, o homem ou a mulher? Sem dúvida. A mulher é mais corajosa que o homem. E não precisa nem de tanto convencimento, né? O homem, às vezes, como em outras especialidades também, em alguns casos deve ser levado pela mulher, pela mãe, enfim, por alguma companheira da família, porque eu vejo lá em casa mesmo. Recentemente minha tia e meu tio fizeram, a minha tia marcou a dela e levou meu tio a tiracolo. Mas ele não queria fazer de jeito nenhum. Aí os dois consultam, você perde os exames, ele gera uma dificuldade, não faz o exame. Ela faz, ela opera, obtém bom resultado, depois ele chega atrás e faz a cirurgia. Com o rabinho entre as pernas. E faz, acredita e vai dar certo. Doutor, o senhor falou da rotina aí, que de segunda a quarta, de quarta a sexta, é uma rotina bastante movimentada, mas como é que o médico se mantém também um pouco centrado nessa vida maluca aí? Porque cuidar dos outros precisa também de um primeiro cuidado, que é com o senhor mesmo. Sim. Então eu tenho uma rotina de exercícios, eu acho que ela tem que ser paga logo cedo, porque senão eu não consigo cumprir minhas metas. Então eu vou logo cedo, eu acordo 5h30, ou vou para academia, ou vou para o pilates, ou para natação. De segunda a sábado eu faço atividade física logo cedo, e 8h15 já estou dentro do consultório, banho tomado, café, e no final, e à noite, quando eu chego na minha casa, eu desligo totalmente da parte de computador, responder e-mail, para ficar perto da família, do meu filho, ler com ele, ler os meus livros também, ler meus artigos. Então eu divido meus horários. A hora que eu chego na minha casa, a primeira coisa é a família, a esposa e meu filho. A hora que ele deita, a esposa deita, daí eu vou ler ou artigos ou então livros para mim mesmo. O seu filho tem quantos anos? 9 anos. 9 anos. Ele já demonstra algum sinal? O senhor falou da sobrinha, que é da família, ou pelo menos as novas gerações que estão chegando para a medicina. O filho demonstra alguma habilidade ou pelo menos algum interesse por seguir a carreira do pai, ou ainda é muito cedo? Eu acho que é um pouco cedo ainda. Ele não teve essa experiência ainda. Então vamos deixar, de forma alguma eu vou conduzi-lo. Acho que isso está na pessoa, ela tem que ser feliz nessa escolha. O que nós mais vemos hoje é pessoas que são infelizes na sua profissão. A pessoa que é feliz na sua profissão vai fazer o máximo, vai se dedicar, vai ser o melhor. Então eu quero dar caminhos que ele encontre essa profissão, e dali ele tem que sair muito bem, porque ele vai se dedicar, tenho certeza disso. Esses momentos em família, claro, eles devem ser regados também a boa comida, né, doutor? Sempre. O senhor é um apaixonado por visitar restaurantes com a família, com a esposa, com o filho, e também por conta dessa paixão pelos alimentos, pela cultura gastronômica. A pandemia te trouxe um presente, ou na verdade o senhor se deu um presente na pandemia, que se tornou um chefe de cozinha? Isso mesmo. Na pandemia estava um pouco chato, né? Então, você não poderia... Os restaurantes fechados, eu adoro comer, eu sempre analiso o restaurante que eu vou pela boa comida, experiência e tal. E eu sempre gostei de cozinhar, mas eu gostava de cozinhar vendo ali a minha mãe cozinhando, minha avó cozinhando. No dia a dia, não fazia muita coisa. Mas sempre tentava minhas receitinhas. E aí, então, por acaso, ouvi uma propaganda, eu falei, vou me matricular nesse curso. Um curso de culinária. Super tradicional, inclusive, aqui em Curitiba. Super tradicional aqui em Curitiba, e me dediquei. Matriculei, encontrei uma turma, as aulas durante a pandemia, mas com altamente profissional, todos usando máscara, tendo que trocar máscara, não podia fazer a degustação durante o preparo da comida. Quem tirava a máscara para experimentar, se estava faltando sal, pimenta, aquela coisa toda, era um de cada vez, um número limitado de pessoas por bancada, então era bem poucas pessoas. Então foi 6 meses de aprendizado, e que eu não senti muito aqueles primeiros 6 meses da pandemia.
ganhei uns quilos a mais. Eu saí no final desse curso aí, as calças apertando e tal, mas foi maravilhoso. O senhor se tornou especialista em quê nesse curso aí? Gosta de cozinhar o quê? Frutos do mar. Uma paixão. Adoro. Proteína, carne, frutos do mar, assim, eu modéstia à parte, eu sempre consigo... acerta o ponto do camarão? Sempre. Agora sim. Porque é um segredo também. O que é mais difícil, então? Já que a gente está falando de culinária, que também é uma arte complexa, o que é mais difícil? Uma cirurgia ou pilotar as panelas e impressionar? Não só pilotar as panelas, mas impressionar. Não, cirurgia é mais difícil. Bem mais difícil. Mais difícil. A minha área para operar, eu falo que a atividade física que eu faço não é só para manter o corpo. Quando eu falo é manter a musculatura, porque a oftalmologia, eu sento numa cadeira, eu uso os 2 pés no aparelho, então meu pé esquerdo fica para eu dominar o aparelho da catarata, por exemplo, meu pé direito fica no microscópio, você opera com as 2 mãos num órgão muito pequeno e com o olho sobre o microscópio, então você fica estático, como fosse sentado, imagina um cockpit, e você tendo e também ouvindo o aparelho da cirurgia de catarata, que ele emite sons para saber o estágio, a situação cirúrgica, porque tem sensores nos aparelhos. Então você está com todos os sentidos ativos durante uma cirurgia, por exemplo, da catarata. E na culinária você está muito mais relaxado. Até o erro é um acerto, né? Não, e o erro vira gozação. Sim. Né? Já nos olhos você não tem essa possibilidade de erro, você tem que dar o seu máximo, atenção 100%, então são situações diferentes, mas ambas para mim extremamente prazerosas. Doutor, hoje o senhor vive a sua vida, né, baseado, claro, na sua clínica, no seu consultório, mas muitos estudantes de medicina, eu convivo com alguns recém-formados e todos eles quando saem dessa primeira etapa da carreira, que muitas vezes é trabalhar para o SUS, né, para o Serviço Único de Saúde, e depois aí chegam ao consultório próprio ou vão trabalhar na rede privada, eles sentem uma diferença, um impacto muito grande, gigantesco até, nessa diferença de aprendizado, de estrutura, e com certeza o senhor também passou por essas experiências e hoje, com a bagagem que o senhor carrega, o que lá atrás o senhor aprendeu que não deixou pro resto da vida ou para a sua carreira profissional? Porque o SUS ensina muita coisa e a rede privada também de outra maneira, que é uma outra maneira de enxergar a própria profissão, né? A própria realidade. Sim. Você tem que ver, seja qualquer das situações, o ser humano que você está atendendo. Você tem que... Voltamos realmente naquele nosso começo. É tentar entender a necessidade que a pessoa está ali. E muitas vezes você quer executar um serviço, você sem perguntar para o paciente o que ele deseja. Então, o paciente tem que ser ouvido, você tem que conversar com ele e usar tudo o que é possível, seja na rede pública. É claro que você não vai ter todos esses equipamentos que eu tenho no consultório, por exemplo, mas aquilo que você consegue para resolver aquele problema do paciente e nunca desistir daquele paciente. Então você vai até o final, se você não conseguir, você tem que repassar, encaminhar esse paciente, porque seja qual especialidade for, ele está sob a sua responsabilidade. Sim. E você tem que resolver. E na clínica privada se torna um pouco mais fácil, porque você tem os equipamentos à sua disposição, nem sempre podendo fazer os exames naquele momento que você deseja, mas o paciente tem um entendimento, compreender muitas vezes que esse paciente vem de longe, que ele vem de longe consultar com você e coloca aquela expectativa toda, e você não interessa o financeiro no final. Sim. Mas sim você conseguir
um óculos que seja, você muda a vida de um paciente. Então, às vezes eu estou com a agenda lotada. Nas férias aconteceu muito isso daí. Eu estou indo para viajar, preciso, doutor Marcelo, faça um óculos. As minhas meninas já sabem, mas é um óculos, doutor, a agenda vai atrasar isso, aquilo. Mas ele tem 5 graus de miopia. Se ele não usar aquele óculos, se não resolver, ele não consegue viajar, ele quebrou o óculos sem querer e precisamos ajudar. Então, muitas vezes, o médico mal entendido de querer ajudar atrasa um pouquinho a agenda e parece ser bobo, mas aquela pessoa precisa da ajuda, né? Então, pode ter certeza que nenhum médico atrasa a consulta porque quer. Claro. E a gente sempre está correndo atrás, não é desorganização, muitas vezes no sentido de querer só ajudar o paciente. Já que a gente está falando então de consulta, eu vou fazer uma consulta aqui com o senhor. Será um prazer. Vou aproveitar esse espaço aqui para a gente trazer uns mitos e verdades da nossa visão, ou pelo menos dos problemas mais comuns que as pessoas encontram aí. E aí o senhor me disse é mito ou verdade, uma justificativazinha rápida aí para a gente entender com o pessoal se estamos fazendo coisas certas ou coisas erradas. Vamos começar? Vamos lá. O primeiro é ler com pouca luz. Hoje em dia, celular está em todo lugar, tablet, computador, enfim, até mesmo a leitura de um livro com pouca luz. É um veneno para a visão? Sim. Por quê? Pouca luz, obviamente, você vai ter maior dificuldade e essa dificuldade você vai franzir a testa, você vai forçar mais a musculatura nos olhos para conseguir enxergar melhor. Tá? Então isso sim é prejudicial. E como é que você vai ler? Nós temos a leitura num fundo branco, no papel, ou seja, no tablet. Isso chama sensibilidade de contraste. Então quanto maior a luz, maior a diferença entre as letras pretas no fundo branco, maior facilidade. Outra dúvida, forçar a visão. Daquele jeito assim, ou até mesmo quando a gente está com óculos forçando, faz aumentar o grau? Sim. Porque você está alterando as estruturas, a musculatura dos olhos. Então você pega principalmente em crianças que estão com os óculos defasados. Então há uma necessidade de acompanhamento e realização do óculos, porque esse déficit sim pode alterar um pouco o grau. Coçar o olho é prejudicial? Bastante. Existem algumas doenças, por exemplo, o ceratocone, que é uma alteração na curvatura da córnea. Nossa córnea tem que ser uma bolinha de tênis cortada ao meio. Essa doença, a córnea fica cônica. O ato de coçar mecanicamente a córnea, você pode propiciar o avanço dessa doença, que infelizmente pode levar até a necessidade de transplante de córnea. E faz o que, doutor, quando tem coceira no olho? Assim, primeira coisa, identificar o porquê da coceira. É alergia, antialérgicos. É coceirinha do dia a dia. Vamos analisar. Falta lubrificação, podemos usar um colírio, fazer compressas de água gelada ajuda. Então vamos entrar num outro mito. Água gelada ou com camomila? Só água gelada, porque o chá de camomila gelado, o que funciona é a água gelada, não a camomila. Camomila toma um chazinho. Então, coçar os olhos... Foi tapeado a vida inteira com a história da camomila, então? É piada. Poxa vida, gastei um monte de saquinho de chá de camomila no olho já. O que ajuda talvez naquelas cirurgias plásticas palpebrais, que daí ela calma um pouco, tem uma relação com a pele ali, mas nos olhos, dentro dos olhos, negativo. É mito também. Olha, esse é o Dr. Marcelo Vilar, médico oftalmologista. A gente já está caminhando para o final, doutor, mas antes disso, antes da gente se despedir, eu quero fazer um bate-bola rapidinho com o senhor, para que quem está aí do outro lado, nos assistindo, nos ouvindo, conheça um pouco mais do homem por trás do jaleco, que é o Dr. Marcelo Vilar. O senhor tem algum hobby preferido, doutor? Olha, eu gosto muito de esporte. Como nós falamos aqui da culinária, eu gosto. E então acho que é esporte e culinária, os meus hobbies. Qual que é o seu livro do momento? Eu estou finalizando, hoje eu acabo ele, o Rei da Babilônia, estou finalizando, e O Poder do Agora, que eu estou começando. Eu leio normalmente 2, 3 livros, começo um, depende do estado de espírito, eu vou mudando a minha leitura. Tem uma banda, cantor preferido? Poxa, eu sou muito fã de Coldplay. Então o senhor está com o ingresso comprado. São Paulo e Curitiba.
É fã mesmo, é fã mesmo. Filme preferido? Olha, eu citei até assim o Poderoso Chefão, eu gostei muito, já vi ele umas 4, 5 vezes. E é longo. E cada uma delas você desenvolve uma observação diferente nesse mesmo filme. Ele deixa uma marquinha ali. E dos atuais eu gosto, pelo meu filho, talvez a série de Batman e tudo mais, eu gosto também. Super-heróis eu gosto também. Prato predileto, eu já disse que gosta de cozinhar frutos do mar. E o prato predileto? Eu gosto de uma paella, um fadeuá, que é a mesma coisa, só com massa, né? É o frutos do mar com massa. Eu sou fantástico. Eu já fiquei com água na boca aqui pra gente finalizado mesmo. Seu drink, sua bebida favorita? Vinho. Tinto, branco? Vinho tinto. Vinho tinto eu gosto bastante. Então tá aí. Esse é o Dr. Marcelo Vilar. Quem quiser, doutor, te encontra onde? Rede social? Ou talvez onde pode te encontrar em Curitiba? Então vamos lá. Eu trabalho no Hospital de Olhos do Paraná. Temos as redes sociais, Facebook, Dr. Marcelo Vilar, Instagram, mesma coisa. E estamos aí, portas abertas para poder ajudar. Muito obrigado pela participação do senhor aqui na nossa série Vidas, Médicos. E até uma próxima. Muito obrigado. E você que ficou com a gente até agora, obrigado pela sua companhia. Fique ligado que sempre tem um novo episódio fresquinho para você.